Boa tarde, queridas. Que privilégio estar aqui. Vocês não estão vendo, mas embaixo dessa saia tem duas pernas tremendo muito. Por isso a estratégia do vestido largo, porque ninguém vê a tremedeira. Mas é um prazer e um privilégio estar aqui com vocês. Uma alegria. E eu tenho aprendido que o reino do nosso Deus é um reino de amigos. E estar aqui é a prova viva de que a gente faz amigos, faz amigas. Louvado seja o Senhor por isso, né? E assim que eu cheguei aqui na Oceânica hoje, me disseram que eu estava muito bonita com o meu vestido. Falaram, nossa, você está linda com esse vestido, né? Essa cor pegou muito bem para você. Esse não foi o melhor elogio que eu já ouvi. O dos jovens da minha igreja foi melhor. Eu apareci na igreja com essa roupa e eles me perguntaram assim, está trabalhando na Petrobras agora? E eu falei, meu Deus, não é mesmo que eu estou parecendo aqueles operários que embarcam? Então, estamos em casa, né? Então, tudo bem e a gente tem que aproveitar e tem que rir, né? E vamos a vida que segue. Mas é sempre uma alegria para mim estar aqui com vocês. Uma alegria porque eu amo essa igreja. E sempre que eu venho aqui eu falo isso. Eu amo essa igreja, ela é uma inspiração para nós ali em Macaé. A Oceânica é uma inspiração. O pastor Henrique e a Fatinha, eles são uma inspiração para nós. Homem e mulher de Deus que nos inspiram e nos ensinam no reino de Deus. O que é ser igreja, o que é estar diante de uma igreja. Então eu louvo a Deus, Fatinha, pela sua vida. Cada vez que eu mando mensagem para ela, eu escrevo assim, minha musa. Fatinha, você é minha musa. E todas as vezes que eu estou aqui, eu penso assim, gente, elas são corajosas, elas me chamaram de novo para falar. Porque eu penso assim, eu vou sair daqui e nunca mais eu volto. Dessa vez eu não vou voltar. Aí depois elas me chamam de novo, eu falo, não é que elas são corajosas, gente? E vamos lá então. Então, eu acho que vocês são corajosas e são mulheres fantásticas usadas pelo Senhor, né? E quando a Fatinha compartilhou o tema dessa tarde, desse Papo Mulher, que era para falar sobre a força e a graça da mulher cristã, refletindo o propósito do Pai, eu fiquei pensando, eu preciso aprender a fazer temas para conferências ou temas para bate-papos, porque esse aqui é fantástico. Eu não sei, mas eu imagino que vocês tomem muito café em volta de uma mesa, né? Para poder pensar em coisas dessa natureza. Eu pensei, gente, fantástico isso. Porque quantas vezes nós sentamos para falar sobre a força e a graça da mulher cristã? Eu não sei. Mas eu quero dizer que quando esse tema chegou para mim, ele chegou como um desafio. E um desafio que alegrou meu coração. Porque enquanto eu falo para vocês, ou enquanto eu me preparava para estar aqui, era o meu coração que o Senhor estava ministrando. Eu não sei como foi o seu ano de 2024. Mas eu também não sei esconder o meu coração. O meu ano foi difícil. E em todos os momentos, a palavra que me sustentou esse ano foi força e graça. Força e graça. Então, quando chegou o tema dessa tarde para mim, eu pensei, eita Lelê, falar sobre força e graça da mulher cristã, o Senhor estava me esfolando o ano inteiro. Eu acho que eu vou fechar o ano então falando sobre força e graça. E então são essas as duas palavras que vocês mais vão ouvir na tarde de hoje. Força e graça. E falar sobre força e graça na vida da mulher cristã, nada mais é para mim do que falar daquilo que já está enraizado na nossa identidade. Isso no fundo já está lá, já é nosso. Faz parte de um chamado de Deus para nós. A força
e a graça. Isso é algo que o próprio Pai já designou para cada uma de nós. E o nosso Pai Celeste, Ele é tão bom, que Ele não pede nada de nós que Ele mesmo já não nos dê. Não é assim? Então, se você tem o Senhor Jesus na tarde de hoje como seu Salvador, o Espírito Santo habita em você. E tudo aquilo que você precisa, o Espírito Santo está habilitado para te dar. Amém? Eu creio nisso, creiam nisso também. Creiam nisso. Quando eu penso que cada mulher foi criada com um propósito, isso enche o meu coração de alegria. Porque nós não fomos criadas apenas para embelezar um ambiente. Essas flores e esse painel lindo, ele está aqui atrás de mim com um propósito de deixar esse palco bonito. Não é verdade? Mas nós não estamos aqui dentro da igreja hoje apenas para embelezar esse ambiente. Nós estamos aqui para refletir a graça e a glória daquele que nos chamou. Daquele que nos chamou e é aquele que nos capacita com força e com graça para refletirmos aquilo que Ele quer que a gente venha refletir nesse mundo. O propósito da nossa vida é refletir a glória do Criador. Amém? E eu quero nessa tarde que você comece abaixando sua cabeça, fechando os seus olhos e pedindo ao Senhor a direção dEle para a sua vida nessa tarde aqui. Peça ao Senhor que nesse nosso tempo você possa entender a verdade do plano de Deus para você. O nosso Deus tem um plano divino para cada uma de nós. O Senhor nos deu de presente o fato de sermos mulheres. E muitas vezes nós desprezamos esse privilégio por conta de uma sociedade que diz que a mulher é inferior, por conta de que a nossa visão sobre ser mulher muitas vezes está distorcida. Mas se coloque diante do Senhor agora e peça a Ele que encha seu coração de disposição de ouvi-lo nessa tarde. Senhor, nós estamos diante de Ti nessa tarde, em primeiro lugar, para declarar ao Senhor toda a nossa dependência do Senhor. E eu peço em nome de Jesus, no poder e na autoridade do Teu Santo Espírito, que o Senhor fale nessa tarde. Que não seja eu falando, mas que seja o Senhor. Que o Senhor trabalhe nos nossos corações e que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor é aquele que tem planos para cada uma de nós. E nós queremos nos submeter aos Teus planos de amor nessa tarde, Senhor. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A força e a graça da mulher cristã, ela não vai ser uma novidade para você. E talvez você diga assim, puxa vida, mas algumas dessas coisas eu já ouvi a Kátia falando aqui outras vezes. Eu já ouvi a Fatinha falando, eu já ouvi outras mulheres falando. Então eu não vou trazer nenhuma novidade para nós. Mas simplesmente eu quero reforçar aquilo que vocês provavelmente já têm ouvido durante todo esse ano aqui na Oceânica. Ministrado pelo Ministério de Mulheres, ministrado pelos pastores que aqui ministram domingo após domingo. E eu quero começar dizendo que a força e a graça da mulher cristã está no fato dela ter sido criada à imagem de Deus. E eu não consigo começar falando para mulheres
sem nos lembrar, sem trazer à nossa memória de que nós fomos criadas à imagem de Deus. Nós vivemos hoje em uma sociedade que muitas vezes dizem que nós somos muito poderosas e outras dizem que nós não passamos de um capacho eficiente. Nós vamos de um extremo ao outro. Mas as Escrituras dizem que nós fomos criadas à imagem e semelhança do nosso Deus. E isso é lindo, isso é maravilhoso. Quando nós olhamos para Gênesis 26 e 27, nós vemos lá o nosso Deus falando o seguinte: olha só, vamos fazer o homem parecido com a pomba, com o macaco, com o rinoceronte? Não, vamos fazer o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Gênesis 1, 26 e 27 diz que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus fomos criados, homem e mulher, Deus assim nos fez. Nós não acontecemos, nós não viemos de uma explosão, a gente não foi feito às pressas, porque não tinha sabe quando você vai receber alguém e você não sabe o que pôr na mesa para receber a pessoa, porque você não tem nenhuma decoração? Você vai no jardim, cata uma moita de qualquer coisa, põe num vaso bonito e põe em cima da mesa para dar uma decorada no ambiente. Deus não fez isso conosco. Nós não somos uma moita qualquer que Ele pegou, botou no vaso e disse: está aqui para ficar bonita, está aqui para numa tarde de sábado ficar parecendo o sol lá no palco, né? Não é isso que o nosso Deus fez. Mas o nosso Deus nos cria a sua imagem e a sua semelhança. Outro aspecto maravilhoso da graça do nosso Deus, quando eu olho para o Salmo 139, e aqui eu não vou ler o Salmo 139 porque nós sabemos muito bem, já estou vendo algumas de vocês recitarem aí, diz que nós fomos formadas lá no ventre das nossas mães, o Senhor nos teceu. E aí eu vi a toalha que a irmã fez aqui, ela teceu, não foi assim? Ela bordou essa toalha. Me empresta essa toalha. Emprestada, porque ela é sua melhor amiga, que você falou, né? Já era, vou dar uma desculpa, eu vou levar a toalha da irmã embora. Olha que coisa mais linda, gente. Isso aqui foi tecido à mão. Quando eu olho para o Salmo 139, eu fico pensando que o nosso Deus nos teceu no ventre das nossas mães. E se você olhar do seu lado, faz favor, olha aí para quem está do seu lado. Eu sei que a gente não gosta muito disso, mas se você prestar atenção, nós fomos tecidas de maneiras diferentes por um Deus maravilhoso, não é verdade? Olha quanta diversidade de beleza no reino de Deus. Eu vou devolver a toalha para ela. Não queria, mas vou devolver. Salmo 139 diz: o nosso Deus, Ele nos fez, Ele nos formou. Nós somos obras maravilhosas das suas mãos. Nós somos maravilhosas. E não é a sociedade que diz isso. Não é nenhum rapaz que tem interesse em você que diz isso. Não é o seu marido que diz que você é maravilhosa. É o Deus que te fez. Portanto, nós deveríamos prestar mais atenção naquilo que o nosso Deus diz a nosso respeito do que o que as pessoas ao nosso redor dizem a nosso respeito. Esse versículo, esses dois versículos, tanto Gênesis como o Salmo 139, eles falam da nossa identidade. Eles falam como fomos criados à imagem e semelhança desse nosso Deus. E portanto, queridas, em nós há um valor imensurável. Não tem valor maior do que algo que foi feito pelas mãos do próprio Criador.
A mulher, ela foi criada de novo à imagem e semelhança de Deus. E nós precisamos prestar muita atenção nisso. Porque essa identidade, essa nossa identidade de criadas pelo próprio Deus, é a base da nossa força. A nossa força não está em quem somos, mas a nossa força está em quem nos criou. A Nancy DeMoss, e aí vocês têm um ministério que usa os livros da Nancy aqui, ela diz no livro Designer Divino o seguinte: Deus não nos fez para sermos iguais aos homens, mas para sermos exatamente o que Ele nos criou para ser, mulheres. O Senhor não nos criou para sermos iguais aos homens, mas Ele nos criou para sermos mulheres. E nisso há um valor imenso. A força da mulher cristã, ela começa quando ela entende aonde está o valor dela. E eu vou ser bem repetitiva nessa tarde, porque a nossa força e o nosso valor diante de Deus, ele independe das expectativas do mundo a nosso respeito. Nós mulheres precisamos entender que a nossa identidade, não o nosso RG, mas a nossa identidade, quem nós somos, se encontra na pessoa criada por Deus. Somos filhas do Rei, somos filhas do Altíssimo. A força e a graça da mulher cristã, ela também está no fato de que ela foi criada para viver na dependência de alguém. E aí isso mexe com a gente, né? Porque a gente quer ser independente. Mas Deus nos cria para sermos dependentes de alguém. Vocês sabem de quem nós devemos ser dependentes? Dele, do próprio Deus. Deus não nos fez para sermos dependentes de outras pessoas ou de outras coisas. Embora caminhar sozinho não faça bem a ninguém. Tem até um lema do Exército Brasileiro, e eu gosto muito, que diz: soldado sozinho é soldado morto. Mulher crente sozinha é morta. A gente precisa da vida na igreja, a gente precisa ter a vida de ombro a ombro. Provérbios diz que o amigo com o amigo, ele vai se afiando e dói, mas é assim a vida. Mas Deus nos cria para sermos dependentes, completamente dependentes dEle. Porque quem tem Jesus, quem tem o nosso Deus, não tem falta de nada. Essa é a realidade. E algo que eu amo de paixão nas Escrituras, é um versículo que todo mundo conhece, que é Filipenses 4,13. Vocês conhecem Filipenses, não conhecem? O que diz lá? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é muito interessante olhar para esse versículo. Se eu olhar para esse versículo de maneira isolada, posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu vou achar que eu posso tudo naquele que me fortalece. Então eu posso comprar tudo o que eu quiser naquele que me fortalece, eu posso ter tudo o que eu quiser naquele que me fortalece, posso viver como eu quiser naquele que me fortalece. Mas quando eu olho para a pessoa que escreveu a carta aos Filipenses, é o apóstolo Paulo, que ele está dizendo, o enredo ali é o seguinte: a minha vida está sendo difícil, eu já fui esfolado, eu já fui apedrejado, eu já tive muito, eu já fui açoitado, eu aprendi a ter tudo e a ter nada, mas eu posso passar por isso, por conta de que eu posso tudo naquele de quem eu sou dependente, naquele que me fortalece. Então, quando eu olho para esse versículo, eu creio que ele é um dos mais completos, mesmo sendo pequenininho. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
O apóstolo Paulo experimentou tudo, desde a escassez à abundância, desde uma vida boa a uma vida difícil, desde estar caminhando livre a estar na prisão. Mas ele diz: a minha dependência no Senhor faz com que eu viva muito bem. Por esse motivo, Paulo vivia contente, porque a dependência dele estava no próprio Deus. A graça e a força da mulher cristã tem que estar na dependência do próprio Deus. A nossa dependência não pode estar nos nossos recursos financeiros, porque o nosso recurso financeiro acaba, não é? A nossa força e a nossa graça, a nossa dependência não pode estar nos recursos de um governo, porque governos caem, leis mudam. A nossa força, a nossa graça, a nossa dependência não pode estar baseada nos nossos relacionamentos. A nossa dependência não pode estar sobre os nossos maridos, ou sobre ter filhos, ou sobre os nossos filhos, ou sobre a nossa beleza ou juventude, porque ela passa. Mas a nossa dependência tem que estar na pessoa de Deus. Na pessoa de Deus. Isaías 40, 29 diz que é o Senhor que dá força ao cansado e aumenta as forças daquele que não tem vigor. E eu fico pensando, se é o Senhor que aumenta a força do cansado, se é o Senhor que dá vigor àquele que está sem força, imagino eu as mulheres que não têm a sua dependência no Senhor. Se é dele que vem a força, se é dele que vem o vigor, eu imagino que seja uma desgraça viver distante desse próprio Deus. Porque se você parar para olhar a sua vida, eu não sei como que você está chegando no dia de hoje, eu não sei como que você chegou aqui, mas talvez você esteja vivendo dias difíceis, ou o seu ano tenha sido difícil, mas você só chegou aqui porque você é dependente de um Deus vivo e verdadeiro. Talvez essa seja a diferença entre você e alguém que não conhece o Senhor Jesus. Chegar no dia de hoje e falar: Senhor, muito obrigado, cheguei esfolada, mas cheguei. Com o Senhor, a alegria. Imagina quem chega ao final, Fatinha, de 2024, esfolada e sem Jesus, sem a dependência do nosso Deus. Eu não consigo imaginar isso. Eu não consigo e não quero, porque eu não quero me apartar dos pés do meu rei. E eu espero que esse seja o seu desejo também. Quando nós entendemos e nós reconhecemos que a nossa dependência deve ser no Senhor, Ele nos torna cada vez mais grudadinhas nele. E muitas dessas vezes, grudadinhas no Senhor, a gente não precisa falar nada para o Pai. Às vezes a gente só permanece em silêncio. Você já teve essa chance ou essa oportunidade de às vezes estar com o seu coração angustiado e chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu nem sei o que dizer. Eu vou só ficar aqui e eu vou deitar no seu colo. Se você não fez isso, faça. A palavra do Senhor diz que Ele é um Pai amoroso. Eu não sei quantas aqui são mães, e quem não é mãe é filha. E quem não tem mãe tem amigas. Quantas vezes você já não precisou deitar no colo de alguém e só deitar? Alguns meses atrás, uma irmã da igreja me encontrou e falou assim para mim: o que eu posso fazer por você? Eu falei para ela assim: eu não sei. Ela falou: mas eu quero fazer algo agora. Eu falei: então eu preciso de um abraço de mãe. Eu preciso de um colo de mãe. E ela estava com um crachá cheio de chave, porque ela trabalha muito na igreja e ela é uma
um carinho, ela é um coração gigante. Ela catou aquele crachá, Fatinha, jogou para trás e disse assim: vem, deita aqui. Quem olhou não entendeu nada. Eu fui lá e deitei naquele colo gostoso. E ela é uma amiga querida. A Bíblia diz que nós, sendo imperfeitas como somos, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, uns para os outros. Então, se eu tenho alguém que diz para mim: deita aqui no meu colo, quem dirá o nosso Deus? Quantas vezes Deus não está esperando que a gente simplesmente sente e diga: pai, eu vou deitar aqui no seu colo, faz carinho no meu cabelo, recolhe as minhas lágrimas. Isso é dependência. Nós precisamos aproveitar e sermos dependentes da pessoa do nosso Deus. É isso que o nosso Deus quer de nós. Fomos criadas à imagem de Deus. Deus nos fez dependentes dEle. A força e a graça da mulher cristã também está no fato dela ter sido criada frágil. E aí o bicho pega. Porque se tem uma coisa também que a gente não gosta de ouvir é que a gente é frágil. Né? A gente não gosta. Vai dizer que eu não posso, que eu fico furiosinha. Não é assim que funciona? Tem gente olhando para mim e se entregando, Fatinha. Depois eu te conto quem foi. Mas a maioria das mulheres se ofendem quando a gente diz que a mulher foi feita frágil. E é muito interessante isso. Quando eu digo frágil, não significa ser inferior. Fragilidade não significa, não é a mesma coisa que inferioridade. Não é isso. Mas eu vivi um negócio muito interessante uma vez no supermercado. Estávamos eu e a Zoe é minha filha, e estávamos na fila do mercado, e eu peguei uma caixa de leite e coloquei em cima no caixa, na esteira, para pagar a caixa de leite. Tinha 2 caixas de leite. Então, eu peguei uma, a Zoe me ajudou a pegar a segunda que estava mais fundo no carrinho, a moça passou e tinha alguém atrás de mim que eu não sei exatamente o que era, mas tinha uma pessoa atrás de mim. E passamos as coisas ali na esteira, um rapaz viu que eu pedi a ajuda da Zoe por conta da minha coluna, ele se aproximou e falou assim para mim: eu posso colocar sem te ofender, mas eu poderia colocar sua caixa de leite dentro do seu carrinho? Eu falei para ele: meu querido, você não me ofende não, pega a caixa, pega a sacola, bota no meu carro, eu adoro esse negócio. A pessoa que estava atrás de mim cruzou os braços e se ofendeu. Eu falei para o rapaz assim, eu adorei o uai aqui. Eu falei para o rapaz assim: adoro, pode carregar. Ele falou: mas é que nem sempre eu posso ajudar. E o rapaz trabalhava no supermercado. Ele falou: eu nem sempre posso ajudar, porque tem mulheres que se sentem ofendidas. Eu falei: eu não me sinto ofendida não, eu fui criada frágil. Eu sou grande e larga, mas sou frágil. E eu gosto de gentilezas. Eu gosto quando alguém aparece e diz: posso carregar sua caixa pesada? Pode. Posso levar isso aqui para você? Pode. Lá na nossa igreja tem um irmão muito querido, o nome dele é João. E ele colocou uma regra lá na igreja: mulher aqui na igreja não carrega galão de água, porque nós temos lugares para pôr galão de água. E vira e mexe, quem que está carregando galão? A mulherada. Ele comunicou lá na igreja: mulher aqui não carrega galão, porque tem homem sentado e a mulherada carregando galão. Isso está errado. É óbvio. Amém? Amém? Amém. Grava isso, põe no culto amanhã. Não tem nada errado em carregarmos a caixa de leite ou o galão. Mas é tão gostoso quando alguém olha para nós e fala: não, deixa que eu faço. Eu digo: Senhor, nasci para ser rainha mesmo. Vai, carrega, né? Mas, de novo, a nossa fragilidade não está ligado à inferioridade. A graça de Deus,
ela é maior e mais evidente, eu diria, na fraqueza da mulher cristã, nessa fragilidade. Olha que delicadeza, que lindo isso, né? Por que que isso é bonito? Porque o poder de Deus também se manifesta nessa fragilidade. Paulo, em 2 Coríntios 12:9, ele diz assim: mas ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, na sua fragilidade. Se você não fosse frágil, você não ia precisar de mim, é isso que o Senhor está querendo dizer. Essa é a realidade. Se Ele não tivesse nos feito frágeis, nós resolveríamos as coisas na força do nosso próprio braço. Porque verdade é que eu carrego muito bem um galão de água. Verdade é que eu carrego muito bem as 2 caixas de leite, 2 crianças, uma do lado, uma aqui, não é assim? E a outra puxando a saia. A gente faz isso muito bem. No fundo, Deus nos cria a sua imagem, nos faz dependente dele, nos faz frágeis, porque Ele sabe que se nós não fôssemos frágeis, nós não seríamos dependentes dEle. Essa é a realidade. E aí eu acho fantástico o exemplo de Paulo. Gente, você vai ler as Escrituras, Paulo era uma potência. E ele está diante do Senhor e ele vai buscar o Senhor por conta de uma enfermidade que ele tem. E eu imagino ele lá falando, Pai, me cura. E Deus diz, não. A minha graça para você é suficiente. E aí quando eu penso em suficiente, eu penso assim, sabe quando você já comeu de tudo, que você já está assim, não sei como que fala aqui, empanturrado, empachado, não tem também isso? Empanzinado, né? Quando eu olho para essa palavra, a minha graça te é suficiente, é quando você fala, nossa, eu já estou, é suficiente, não cabe mais nada, eu não preciso de mais nada, a não ser da sua graça. A mulher cristã, ela pode ser graciosa e forte em momentos de fragilidade, porque a força da mulher cristã vem da graça divina, vem do próprio Deus. Nós precisamos entender que o fato do nosso Deus ter nos feito frágeis tinha a ver com o plano dele para cada uma de nós. Você não é um equívoco, a sua fragilidade não é um problema. Foi o Deus que te ama e te fez, que te criou assim. Glória a Deus por Ele. Glória a Deus que nos fez assim. A força e a graça da mulher cristã está no fato dela ter sido criada, olha que interessante isso, para ser uma influência de sabedoria. É lindo isso, né? Uma influência positiva e transformadora. Deus nos criou para sermos uma influência aonde nós estivermos. Seja na família da fé, na nossa igreja, no nosso trabalho, aonde nós andarmos. O Senhor nos criou para sermos fontes de sabedoria. E eu imagino que a Oceânica, assim como a Rede em Macaé, ela tenha a filosofia de que no domingo você vem para a igreja, se abastece da palavra, sai da igreja, impacta a cidade, impacta a sua casa, impacta a cidade e volta para a igreja. Se abastece, impacta a sua casa, impacta a cidade e assim por diante. Você vem, se abastece da palavra de Deus, se abastece do conhecimento, tem comunhão com os irmãos, aproveita e se alimenta da sabedoria que vem do próprio Pai, sai daqui, impacta a cidade, impacta a sua casa e volta e assim por diante. A sabedoria
da mulher cristã está em buscar conhecimento e sabedoria na pessoa de Deus. A pessoa que a criou, que a fez dependente dele, que a fez frágil, mas a fez cheia de força e cheia de capacidade de ter sabedoria. Provérbios diz que a força e dignidade são os vestidos, são as vestes da mulher sábia. Diz que quando a mulher sábia abre a boca, da boca dela sai bondade. A sua língua dá instruções de bondade. Mas essa mulher, para que da boca dela saia bondade e instruções de sabedoria, ela precisa olhar para a identidade dela, firmada no próprio Deus que a fez. Essa mulher, ela é chamada para viver uma vida com discernimento, com sabedoria, sendo forte no amor, na orientação, no cuidado. Muitas vezes, nós mulheres achamos que sabedoria, todas as vezes que a gente fala de sabedoria, está ligado a alguém muito mais velha. Você pode ver que você fala assim, puxa, aquela mulher é sábia. Sempre está atrelado a uma mulher muito mais velha, quando você pensa em sabedoria. Eu imagino que talvez a gente tenha uma visão de sabedoria equivocada, porque existem muitas mulheres jovens no nosso meio, cheias de sabedoria. Então eu diria que você precisa reunir na sua mesa mulheres de várias idades. E eu gosto muito quando eu venho aqui, porque eu vejo aqui mulheres idosas, mulheres maduras e vejo jovens aqui. Então eu diria às jovens, sentem-se à mesa das mulheres mais velhas para se alimentar da sabedoria delas. Mas irmãs mais velhas, sentem-se à mesa das mais jovens, porque com o vigor que elas têm, elas também têm buscado ao Senhor e elas têm muito a nos ensinar. Então, façam sempre essa mescla de sentarem juntas, e isso é muito bom. Essa é a vida da igreja, a gente aprende, a gente cresce com isso. Nós mulheres temos o privilégio e a responsabilidade de moldar as vidas ao nosso redor. E se você parar para pensar, você que é mãe vai entender o que eu estou falando. Você vai dizer, não, realmente, eu tenho a responsabilidade de moldar vidas. Quem é que estava aqui conversando com a gente, que tem gêmeas? A Natália. A Natália tem 3 filhos em idade pertinho um do outro. A Natália está o tempo inteiro moldando eles. E ela estava dizendo aqui sobre a lancheira deles. Ela já moldou eles direitinho no que eles têm que comer. Ela estava mostrando o lanche aqui das crianças da noite. Puras frutas. Eu fiquei até com inveja, né? Lá em casa nós vamos na batata mesmo, no salgadinho, né? E é uma vergonha. É uma vergonha. Enquanto a Natália está lá com tudo regradinho, né? Não é uma vergonha? É uma delícia. Ah, tem gente que diz, não é uma vergonha, é uma delícia. Mas nós temos o privilégio de moldar os nossos filhos. Mas esse privilégio, e eu já falei isso aqui em algum momento esse ano, não é só de nós mães, mas é de toda mulher. Toda mulher foi chamada para agir com sabedoria na vida de outras pessoas. Você já parou para pensar que você serve de modelo para um monte de jovens e adolescentes aqui da Oceânica? Você acha que as meninas da igreja chegam e passam por vocês e não ficam olhando? Fala, gente, olha o cabelo dela. Olha como ela é bonita. Olha como ela fala. E agora isso está mais evidente para mim, porque a Zoe, nesse último dia 28, completou 12 anos. E ela tem algumas meninas da igreja mais velhas que ela fica assim encantada. Então a pessoa passa, parece que ela está hipnotizada. Ela fala, mamãe, olha o cabelo.
mamãe, você viu a bolsa? Mamãe, como ela mexe no cabelo assim, né? E eu acho lindo. Eu acho lindo. E eu tenho falado para ela, e eu vou apontando os modelos, vou ajudando. Eu falo, você viu que além do cabelo, você viu como ela louva ao Senhor no domingo na igreja? Você viu como ela tem servido no ministério infantil? Você viu como ela tem ajudado nos adolescentes? Olha que bênção que ela é. Vamos lá ouvir a mãe dessa menina. Vamos perguntar para a mãe dessa menina como ela é em casa. Porque na igreja todo mundo é crente, né? Na igreja todo mundo é cheio do poder, da unção. Eu quero saber isso lá em casa. Vamos lá. E aí vai eu e a Zoe conversar com a mãe da adolescente. Fala, e aí, como é que é em casa? Ah, ela é uma bênção. Ela ora, ela faz devocional, ela é uma filha obediente. Aí eu falo para a Zoe, cola nela, filha. Cola nela. Né? Então o tempo inteiro nós estamos servindo de modelo. Sendo você mãe ou não, você serve de modelo para outras gerações. Sendo você casada ou solteira, o seu bom procedimento em Cristo Jesus vai moldando gerações. Por onde você passa, você está moldando pessoas. A mulher sábia, ela sabe que o tempo todo tem alguém olhando para ela. E ela se preocupa com aquilo que ela vai falar, ela se preocupa como ela vai se comportar, ela se preocupa com isso. Não porque ela está vestida só de sabedoria, mas porque ela quer viver em sabedoria. Eu não sei como é aqui, mas lá na nossa igreja são muitos os influencers. Aqui tem muito influencer, Fatinha? Tem. A Red tem bastante. Aqui tem mais ou menos? A Red também tem. E eu fico pensando, eu queria saber quem são as influencers do reino, né? Porque muitas vezes nós temos os influencers lá que eles contam onde comem, o que vivem, o que vestem. Eu queria saber o que eles creem. Então eu tenho falado para o pessoal, gente, vamos ser influencers do reino. Você é uma influencer do reino. Se o seu sonho é ter um canal, tenha o do reino, né? Tem o canal do reino de Deus para você impactar vidas e pessoas. A gente tem que saber isso, tem que estar claro para cada uma de nós. Deus nos chamou para sermos mulheres sábias. Deus nos chamou para que vivêssemos uma vida de sabedoria na presença dEle. Na carta de Paulo aos Romanos, ele vai falar de uma mulher chamada Febe. Vocês já ouviram falar de Febe? Paulo, ele fala o seguinte, ele diz que Febe era uma mulher que servia na igreja de Cencreia e que ela era digna de honra no meio do povo santo. Gente, que formidável! Essa mulher, ela foi reconhecida pelo apóstolo Paulo. Paulo está dizendo, olha, recebam essa irmã com honra. Porque ela é digna de honra no meio do povo de Deus. Ele diz, ajudem a irmã Febe no que ela precisar, porque ela já foi de grande ajuda para muitos, e especialmente para mim. Gente do céu, imagina só influenciar um homem e ajudar um homem como o apóstolo Paulo. Quantos homens e mulheres de Deus têm passado por nós todos os dias e nós temos perdido a oportunidade de influenciá-los com a sabedoria do reino de Deus. Uma das irmãs passou por mim hoje e está com o colar cheio de netinhos. Quem foi, Fatinha, que passou, que está com um colar lindo? Ela estava lá fora. Foi a Marisa, e a Marisa falou, eu tenho 8 netos, então está faltando netos ali no pescoço dela, a gente brincou com ela. Mas imagina influenciar 8 netos. Macate, eu não tenho netos, eu não tenho ninguém, eu sou sozinha. Gente, você vai na mesma padaria comprar pão, influencia as pessoas que vão te atender. Você está indo trabalhar, influencia seu ambiente de trabalho. Você está andando na rua, seja a luz de Jesus caminhando pelas calçadas de Niterói.
É impossível que uma mulher de Deus passe por algum lugar, entre num estabelecimento e aquele lugar não seja impactado pela pessoa de Jesus Cristo que habita em você. Se você está passando por algum lugar e não está deixando marcas, é porque você está apagando o Espírito que está em você, minha irmã. Se a sua casa não está sendo transformada por quem você é, se seus filhos não estão vendo o brilho de Jesus em você, tem alguma coisa errada, não com eles, mas com você. Nosso Deus te criou, nosso Deus nos fez criatura dele, foi Ele quem nos fez. Ele nos fez dependentes dele, Ele nos fez frágeis. Mas Ele nos fez com a capacidade de sermos sábias, de nos enchermos de sabedoria, para transformarmos também os ambientes onde nós vivemos. Eu tenho muito medo. Eu não quero ser reconhecida como uma mulher sábia depois que eu morrer, porque quando a gente morre, você se torna maravilhosa. Não é assim, Fati? Morreu, era tão linda. Morreu, cantava tão bem, né? Gente, que mulher sábia. Eu não quero isso. Eu quero ser sábia agora. Eu quero sentar nas rodas e conversar com as irmãs em Cristo e ouvir mulheres sábias do Senhor me edificando. Eu quero até que alguém me diga, para de me edificar que eu cansei. Não é? Mas a gente precisa prestar atenção como estamos vivendo. A força da mulher cristã está no fato dela saber que a identidade dela é a identidade de filha do rei. Ela foi criada por esse rei. A força e a graça da mulher cristã está no fato dela entender que ela precisa viver uma vida na dependência do Senhor. A força e a graça da mulher cristã está no fato dela perceber que ser frágil não significa ser inferior. E ela também precisa entender que a força se encontra na sabedoria, uma sabedoria que ela busca diante do Criador que a fez. Esse é o propósito do nosso Pai Eterno para cada uma de nós. Nós precisamos viver de uma maneira plena todas essas coisas. Nós precisamos entender que o nosso Deus nos chamou para sentarmos à mesa com Ele, para fazermos parte do reino dEle, mas para transformarmos o mundo lá fora, a começar dentro das nossas casas. A Nancy DeMoss, que eu amo e estou lendo muito dela, ela diz que o designer de Deus para a mulher não é sobre o que ela pode fazer, mas sobre quem ela pode ser em Cristo. Não é? Então, a ideia não é o que você pode fazer, porque o que você pode fazer, eu não tenho dúvidas. Você carrega caixas, você trabalha, você leva sustento para casa. Eu não sei quantas de vocês são casadas, ou separadas, ou viúvas, mas eu sei que se depender tudo de você, você vai fazer. Mas a sua força não está nisso. A sua força está naquilo que você pode fazer na pessoa de Cristo Jesus. Todas nós, em Cristo, podemos ser sábias. Todas nós. A força e a graça da mulher cristã, ela é clara. E de novo eu quero citar a Nancy DeMoss. E ela diz assim: quando uma mulher encontra o seu propósito em Deus, ela experimenta um senso de dignidade que nenhum elogio humano pode oferecer. A mulher que entende que ela foi feita pelo próprio Deus, ela tem um senso de dignidade que ninguém mais tira dela. Então eu quero terminar o nosso Papo Mulher de hoje dizendo o seguinte:
não busque força e graça em nenhuma outra fonte, a não ser a fonte do eterno Deus, que é a fonte que nunca vai se secar. Que esse ano tenha sido um ano de abastecimento para vocês. Que vocês entendam que quanto mais próximos do Senhor, quanto mais dependentes do Pai, mais fortes nós ficamos. Quanto mais nós buscamos o Senhor, mais a graça desse Deus vai bastar na nossa vida. Esse é o meu desejo, que o Senhor abençoe vocês, que vocês se abasteçam do Pai e que diariamente vocês busquem nele tudo o que vocês precisam para viverem a força e a graça do propósito que o Pai tem para cada uma de vocês. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos mais uma vez, porque o Senhor é o Deus gracioso. O Senhor é aquele que nos chama, o Senhor é aquele que nos capacita, o Senhor é aquele que não desiste de nós, o Senhor é o Pai que nos cria, nos chama para sermos suas filhas, nos dá um nome, uma identidade e uma dignidade que ninguém tira de nós. Louvado seja o teu nome, porque digno é o Senhor, e nós reconhecemos isso nessa tarde, Pai, que cada uma de nós possamos experimentar mais e mais da tua presença, mais e mais da tua bondade, mais e mais da tua graça. Em nome de Jesus, assim pedimos. Amém, amém e amém.